Alô, som. Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva, agradecendo mais uma vez o Samarone pela presença. Vamos direto às perguntas. Samarone, bom dia. Depois de uma vitória aí convincente contra a equipe do União São João, tem um jogo importante contra o Grêmio São Cardense e depois o 15 folga. Como foi a conversa com os jogadores depois de tirar aquela ansiedade e agora controlar um pouco o grupo, né? Porque vem aquela euforia da vitória. Como foi essa semana de conversa com o grupo? Vitor, bom dia. Importantíssima a vitória, chegou num momento importante da competição e isso nos dá, não tranquilidade, mas nos dá a importância de entender como é a primeira fase na Copa Paulista e quanto sério você tem que tratar essa competição na questão de pontuar ela na primeira fase. Então, e o mais importante durante a semana foi que os atletas todos se comprometeram novamente com um trabalho muito forte que tivemos e ajustar situações que são importantes, de erros que também cometemos dentro de uma vitória, para que nós demos sequência aí. Entendendo também agora que o adversário é um adversário importante, se tratar com muita seriedade, joga em sua casa e nós vamos com uma estratégia de jogo para que nós possamos vencer lá em São Carlos. Samarone, bom dia. Fábio Mistaldi, Rádio Educadora, Portal Nova 15. Samarone, na sua última coletiva, depois da vitória de 4-2 aqui contra o União São João de Araras, você disse que a Copa Paulista é um campeonato que é preciso entender a Copa Paulista. Eu gostaria que você explicasse isso. Bom dia, Fábio. Precisa entender principalmente a primeira fase na questão de pontuação, né? Até mesmo pela classificação geral, né? Ela é importante. Ao mesmo tempo, você precisa ir passo a passo e usar todos os jogos com muita seriedade. Trabalhar muito firme para que não seja surpreendido. Acho que essa é a importância dessa competição. Somarmos pontos nessa primeira fase o máximo possível. Além da classificação, somarmos o máximo de pontos para a classificação geral. Bom dia, Samarone, Renato Canadinho, educadora e Portal Nova 15. É possível explicar essa diferença que houve da partida entre Taquaritinga e 15 Piracicaba e depois aqui contra o União São João, com um jogador a menos, Samarone? Renato, bom dia. Ótima pergunta. Na verdade, nós temos consciência e ciência do que nós estamos fazendo, né? Em termos de trabalho, em termos de construção defensiva e ofensiva do jogo. E todos os jogos ele te mostra, né, as dificuldades que nós sabíamos que nós temos, ao mesmo tempo as nossas virtudes. Falando em cima das virtudes, nós tivemos situações importantes no jogo de Taquaritinga, como tivemos no jogo aqui contra a União. São 2 jogos, assim, no primeiro tempo nós tivemos oportunidade de abrir o marcador também em Taquaritinga e não fizemos. O bom é que no jogo contra o União São João os gols saíram. Então, assim, a gente entende num crescimento, numa evolução. Desde o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sabia que em algum momento nós íamos começar a tirar o avião da pista. Então, assim, é importante entender que estamos subindo, importante entender que temos muita coisa a melhorar, importante essa motivação de trabalho e entender todos os adversários. Samarone, pergunta do Matheus Pedroso, da Rádio Web Resenha Show de Bola, Rádio Red Pira e Programa Bola na Várzea. O 15 mostrou eficiência e competência contra o União. O time entrosou na sua ótica? Bom dia, Matheus. A equipe, na verdade, ela vem criando oportunidades de sair na frente desde o primeiro jogo contra o Rio Claro. Mas também dentro de um jogo de futebol, as dificuldades aparecem dentro da proposta de jogo do adversário, seja no jogo fora de casa em Taquaritinga ou o jogo aqui contra o Rio Claro e o próprio jogo contra o União São João, que nós entendemos que talvez se nós sairmos na frente, né, sempre o jogo, a gente de repente tem controle do jogo.
mas isso na maioria das vezes não acontece. Então é importante entender que nós estamos numa evolução, nós estamos num crescimento, e o importante não é crescer só na parte ofensiva, e crescer também na parte defensiva, entender as bolas paradas, que são importantes, né? E trabalhar bastante cobrança de faltas a favor também, e pênaltis, que são importantes, trabalhar durante a semana também. Então, assim, cobranças de laterais para não ocasionar uma situação de um gol que nós tomamos aqui contra a equipe do Rio Claro, que saiu de uma cobrança de lateral, onde a bola parou do lado contrário, que originou o gol. Então, todos esses detalhes são importantes ser treinados para essa evolução e crescimento dentro da competição. Pergunta do Leandro Boles, da Rádio Jovem Pan News. O futebol muitas vezes é momento. Em cima disso, gostaria que você falasse sobre o Antony, que entrou bem e foi decisivo no último jogo. Sendo assim, pode ganhar uma nova chance desde o início amanhã? Sim, o Antony, ele é um bom garoto, um baita profissional, é um menino que eu já estou trabalhando com ele há 1 ano e 10 meses, bem dizer, de um potencial enorme. É um atleta que vai crescer dentro da competição, é um atleta que está à disposição e está querendo uma oportunidade realmente de segurar a camisa. É importante nós entendermos o menino, o Antony, que também tem de repente a ansiedade do jovem, né, que é normal, ao mesmo tempo ele vem trabalhando bem, tem se demonstrado capacitado para começar o jogo. Samarone, além do Benedetti, que foi expulso aqui contra o União, você pretende fazer outra alteração na equipe? A princípio, nós treinamos, né, durante a semana 2 formações, né, e é importante entender o adversário, e nós estamos analisando direitinho a questão dos problemas que o adversário tem para nós tentarmos usar a favor da gente. Então, é um entendimento do adversário também para que nós possamos montar o nosso 11 lá em São Carlos. Samarone, no último jogo que o 15 deixou uma boa impressão na vitória contra a União São João de Araras. E semana passada você me confidenciou a respeito do Serginho, né, que é um jogador que se cobra muito. E a gente viu isso também no Luiz Araújo, que em Taquaritinga perdeu o pênalti e fez o gol aqui. Qual a análise que você faz do perfil desses jogadores? Fábio, como eu sempre falo para você e para vocês, são meninos que a gente precisa estar ajudando eles a todo momento na questão mente, né? Porque bola eles têm qualidades e virtudes muito interessantes dentro para um jogador de futebol. Mas nós sabemos que o jovem precisa da nossa ajuda também como homens mais maduros, ex-atletas, treinadores, comissão técnica, e nós podemos ajudá-los diariamente durante a semana, com análise do jogo deles com os analistas, com informações que a gente passa para eles a todo momento. E assim, Sérgio, Antony, Luiz Araújo, além de o próprio João Salles, são meninos que precisam da nossa ajuda constantemente na questão mental. E para ajudá-los a desenvolver, tirar o melhor deles, porque as virtudes deles são muito maiores do que os defeitos. Então a gente precisa melhorar esses defeitos e ajudá-los a crescer a todo momento, para que eles não estacionem também como atletas, certo? Eles mostrar para eles. E eles são meninos que têm assim, uma capacidade de intelecto importante para entender todo esse processo de ajuda nossa. Nós fazemos o possível para ajudá-los a desenvolver e tirar o máximo deles, né? Porque eles estão em constante evolução. E como eu disse, eles não podem estacionar na carreira deles se eles querem almejar subir na carreira, aumentar salário, chegar na Série A do brasileiro, né? Então é importante essas conversas diárias com eles. Samarone, recentemente 6 atletas assinaram o seu contrato profissional. O quanto isso é valioso, lógico, para a entidade, para o clube é fantástico, mas quanto isso agrega demais o seu trabalho e o trabalho dos meninos aí que recém assinaram esse contrato profissional. Eu fico muito satisfeito e feliz de estar fazendo parte desse processo de crescimento deles, desde lá atrás, quando eu estava com alguns meninos lá no Sub-20 e até agora, mas a gente não pode deixar de frisar o bom trabalho que o Carlão vem fazendo há muito tempo, o Ivan, todo o pessoal lá agora
novo comando do Leandrinho, o pessoal, o Matheus Hansen, o Marlon, eles têm obrigações importantes com esses meninos, na ajuda deles para desenvolver. E eu fico muito satisfeito de poder fazer parte da vida deles, num contrato profissional importante. Meninos aí de 17, 18 anos já assinando um contrato profissional na carreira, isso é um sonho para qualquer menino, entendeu? Então, assim, esses meninos têm muita qualidade e acredito que o 15 estará bem servido nos próximos anos. Isso que é a importância de a gente sempre estar olhando lá à frente, né? Eu sei que é uma pergunta que, lógico que você vai sair pela tangente, porque é o que o torcedor quer saber. Tem novidade chegando ou realmente esse é o grupo que o Samarone tem e é daí que ele vai ter que fazer milagre em alguns momentos? O Renato, a princípio, abertamente não tem nenhuma contratação nesse momento, mas nós entendemos que a Série D está acabando já na primeira fase, o módulo 2 de Minas, onde tem bons jogadores também, né? Tem alguns atletas sendo monitorados, observados. De repente, nós temos que entender a condição do clube nesse processo, né, de Copa Paulista, tudo dentro dos conformes a gente vai ajustando, né? E o importante é que nós estamos aí monitorando atletas dentro das posições que nós achamos que de repente a gente pode agregar coisas, né, assim, ajudar a jogador a desenvolver e melhorar o nosso grupo para a competição aí. Obrigado, Samarone. Valeu.